Basicamente, neste período que nós estamos começando, o centro da disputa, da luta é contra a reforma da Previdência. Bolsonaro foi eleito para privatizar a Previdência Social, transferir a Previdência de um sistema de solidariedade em que os trabalhadores, os patrões e o governo contribuíam para a Previdência, e transferir o sistema de previdência pública para o sistema privado, baseado na chamada capitalização, que é quem quiser se aposentar daqui para frente, que pague a sua própria previdência por conta própria, abrindo uma conta no banco, abrindo um fundo no banco, um título no banco para fazer a contribuição. A reforma da Previdência, portanto, é o principal projeto dos bancos, do capital estrangeiro, da mídia, principalmente da Globo, porque ela é um grande ganho de dinheiro para o empresariado, para o sistema financeiro, retirando um sistema de previdência que atende mais de 80 milhões de pessoas no Brasil, público, que é uma política de seguridade social, que movimenta a economia dos municípios, que garante um ganho real para as famílias através do benefício de proteção continuada, que é no valor do salário mínimo, e transferindo isso para o sistema privado. Então as novas gerações vão ter um futuro sem previdência, quer dizer, sem aposentadoria, a não ser que poupe. E a poupança, para quem, numa situação da economia, que o desemprego cresce, que a terceirização e a precarização aumentam, porque a reforma do trabalhista foi feita para retirar os direitos trabalhistas, acabar com a CLT, aumentar a terceirização, aumentar a precarização, numa economia que não gera empregos, porque os investimentos não vêm, e quando gera emprego, é emprego precário, emprego sem carteira assinada, emprego, portanto, sem contribuição para a Previdência. Então a Previdência não tem sustentação, porque o desemprego e a precarização fazem com que a formalização do trabalho diminua. Um país como o Brasil, que tem desigualdade social muito grande, tem desigualdade econômica, tem uma herança desde a escravidão, de não garantir direito para os pobres, para os trabalhadores, para as populações de baixa escolaridade, o Estado é fundamental, as políticas sociais são fundamentais. Política social de saúde, de educação, de moradia, política social de renda mínima, política social de assistência aos mais pobres. Essas políticas estão sendo reduzidas, estão sendo destruídas. Bolsonaro está fazendo um trabalho de desmontar o Estado, que nesses 40 anos garantiu direitos aos mais pobres, a maioria da população que vive, precisa e necessita cada vez mais de assistência das políticas públicas. E, então, o desmonte do Estado, a privatização é outra questão fundamental que nós vamos enfrentar imediatamente. Bolsonaro foi eleito para entregar a Petrobras para os Estados Unidos, para entregar a Petrobras para as petroleiras internacionais. Acabou com o pré-sal, que era a garantia de financiamento da saúde e da educação. Acabou com as políticas de renda mínima, quer dizer, de garantia e possibilidade de acesso aos mais pobres aos direitos do Estado. Para os servidores, a grande, vamos dizer assim, derrota ou o grande impacto que vai causar a eleição de Bolsonaro e o governo de Bolsonaro é a privatização das estatais. A Petrobras está na perspectiva de privatizar, principalmente as refinarias agora no segundo semestre, os Correios vão ser privatizados, Banco do Brasil, Caixa Econômica, os órgãos hoje, as autarquias que existem, todas elas ou vão ser enxugadas ou vão ser precarizadas no sentido de redução do seu trabalho, transferência para o setor privado e privatização. Sem contar que, evidentemente, com menos concursos, com menos emprego, com menos possibilidade de expansão do Estado, também as comunidades, os mais pobres, as pequenas cidades vão sofrer o impacto direto disso. E os servidores terão dias difíceis nos próximos anos, porque essa política vem na perspectiva de aquilo que Fernando Henrique fez, de privatizar, de precarizar e de esvaziar o Estado, foi fichinha, foi pequeno em relação ao projeto que Bolsonaro tem sobre a questão da economia, do Estado e das políticas públicas.
Primeiro, fazer um processo de formação dos seus dirigentes, das suas lideranças, dos seus militantes, para compreender que a realidade econômica, a realidade política, a realidade social do Brasil está interligada a uma realidade mundial, de disputa de mercados, de disputa, enfim, de investimento, de área de influência, principalmente um avanço da política dos Estados Unidos sobre a América Latina para transformá-la no seu quintal. Então, compreender politicamente o que está acontecendo. Segunda tarefa é fazer mobilização. Fazer mobilização significa sair de dentro do sindicato, sair de dentro das tarefas internas, sair de dentro da burocracia, visitar o local de trabalho, fazer um mutirão de trabalho com a base, visitar os órgãos, mas visitar as comunidades, fazer um trabalho com a comunidade, fazer um trabalho com os trabalhadores nas suas comunidades, nas regiões em que eles pegam transporte, pegam ônibus, pegam metrô, em que eles se reúnem, lugar de compra, feiras, né, comércio, fazer um contato direto com a população, explicar didaticamente o que está acontecendo, que a redução do Estado, a redução dos serviços públicos é uma violência contra os mais pobres, porque os mais pobres que mais precisam das políticas sociais. Conversar com paciência, pedagogicamente, explicando, não é fazendo discurso, mas fazer um trabalho de convencimento, né, nos lugares, principalmente, por exemplo, as igrejas evangélicas fazem muito isso, elas vão nos lugares que estão os pobres, que estão os trabalhadores, fazem a pregação, distribuem jornal, distribuem material. Não vão fazer exatamente isso, mas fazer também a nossa pregação do ponto de vista político. Olha, o Brasil está passando por isso, o Bolsonaro foi eleito para privatizar, para desmontar, você vai ser atacado, você não vai ter educação pública, você não vai ter concurso, você não vai ter saúde pública, e convencer a população, no sentido de mobilização de base, sair de dentro e fazer um trabalho com as mulheres, com os negros, com os indígenas, com os desempregados, com a população das periferias, que são as mais vulneráveis, que mais sofrem com o esvaziamento do papel do Estado e das políticas sociais. Terceira tarefa importante é o trabalho de comunicação com a sociedade, né? Um trabalho de comunicação que significa o trabalho de mobilização, usar as novas mídias, usar as redes sociais, mas também usar o jornal impresso, ir nos lugares em que as pessoas estão, conversarem com elas, né? E fazer um trabalho fortíssimo de resgate da credibilidade, resgate da esperança, resgate da confiança da população na luta.